Ainda são muitos os desafios quando a gente fala de inclusão, principalmente no mercado de trabalho. Apesar de estar em vigor no Brasil desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, as regras ainda são pouco conhecidas e pouco respeitadas. Pensando justamente nisso, a OAB lançou uma carta para conscientizar empresas e entidades da importância da inclusão. Acompanhe. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já existe desde 2015. Mesmo assim, muitas empresas, muitas entidades ainda não têm pleno conhecimento do que ela representa e de como deve ser respeitada. Por isso, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Itajaí lançou uma carta que busca conscientizar. Esclarecer, de fato, o que a legislação traz de garantias para pessoas com deficiência, como a implementação de rampas, senhas sonoras, a guia podotátil para as pessoas com deficiência visual. Em órgãos públicos também tem que ter interpretação de Libras, que é a língua brasileira de sinais, para as pessoas surdas. E, de fato, a legislação traz essas garantias justamente para igualar a pessoa com deficiência com relação às oportunidades, que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Aqui em Itajaí o cenário é bom, em vista de outros municípios do país. Os esforços para levar a acessibilidade a todas as esferas da sociedade é contínuo. Temos empresas também que contratam pessoas com deficiência, de acordo com a Lei 8.213. Essa lei ela traz uma cota de deficientes que devem ser contratados. A empresa que tem mais de 100 funcionários, obrigatoriamente tem que ter uma pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários, bem como o poder público. A Universidade do Vale do Itajaí desempenha um papel fundamental na disseminação desta consciência, colocando em prática a acessibilidade de forma ampla e profunda. Quando se fala em acessibilidade, o que a maioria das pessoas pensa é na adaptação física dos espaços. Só que a questão vai muito além. O aspecto sensorial, intelectual e atitudinal contam e muito. O Núcleo de Acessibilidade é exemplo disso. Aqui, profissionais atuam para que os espaços e processos sejam universalizados, onde toda e qualquer pessoa esteja integrada. Para isso, os profissionais são preparados o ano todo e a estrutura é bastante complexa. Muitas vezes é uma questão muito simples. Por exemplo, um acadêmico com deficiência física, às vezes o que ele necessita é que a sua sala seja no térreo. Em outros momentos, é um recurso relacionado à questão de adaptação de algum material para o braille ou para um sintetizador de voz, que seria a área sensorial. Quando se faz necessário o papel do intérprete, isso também já está garantido. E tem uma outra área que é do atendimento psicopedagógico, que é o acompanhamento dos acadêmicos com deficiência e que têm dificuldade de aprendizagem também. Hoje, a Univale tem 35 alunos com deficiência visual, por exemplo, e que são atendidos neste setor. Impressoras em braille, adaptação para sintetizar áudio, lupas para baixa visão, entre outras ferramentas, são disponibilizadas. Os profissionais que atuam nesta área fazem todo o trabalho de transcrição para adaptar os materiais. Conforme os processos foram sendo modernizados, muitas coisas foram sendo simplificadas. O sintetizador de áudio é prova disso. Somente no ano passado, 10.313 páginas foram adaptadas para serem acessíveis ao sintetizador. Assim, os alunos podem ter acesso ao conteúdo por meio de áudio. É uma iniciativa muito bacana. Foi no mês de fevereiro, a gente fez estudo de casos relacionados a cada estudante, com deficiência. Qual a melhor forma de que a gente pode estar acompanhando esse processo, inclusive de orientação também para a família, e a questão também de acessibilidade em relação a tecnologias assistivas ou um outro recurso. Além dos alunos terem acesso, os profissionais com deficiências também estão incluídos nesta universalização. Hoje, a universidade tem pelo menos 40 funcionários com algum tipo de deficiência. O Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho já existe desde 2016. O Programa Uninclui ele foi criado no sentido de a gente qualificar o processo de contratação, porque muitas vezes as pessoas com deficiência são contratadas em algumas empresas, mas se a gente não tem um processo de verificar acessibilidade, de sensibilização, essas pessoas não permanecem no trabalho. No dia a dia da universidade, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já é colocada em prática e tem se tornado habitual e universal, justamente como é o objetivo da própria lei. Aos poucos, as pessoas vão aprendendo a se relacionar com as diferenças e vão entendendo que é nelas que está a singularidade do ser humano.
A gente tem a velha mania de achar que a acessibilidade é uma rampa e é espaço físico. E vai muito além, porque a acessibilidade passa pela acessibilidade atitudinal, onde eu também lido com a atitude do outro em relação à deficiência. Às vezes uma programação de um sistema para que o cego possa ter, conseguir garantir que ele trabalhe com qualidade, uma audiodescrição, um telefone adaptado para que o surdo possa ter autonomia no trabalho. Então, quando a gente tem acessibilidade nos espaços, a gente entende que a deficiência está naquele meio, não na pessoa. Se ela tem uma deficiência e tem um espaço adaptado para ela realizar um trabalho, ela vai conseguir realizar a atividade como qualquer profissional. É isso aí, acessibilidade. Esse é o assunto do Carteira Assinada de hoje. Como mostramos na reportagem, é uma legislação que determina a contratação de pessoas com deficiência. Ainda assim, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, apenas 0,9% do total de carteiras assinadas no Brasil são de fato dos chamados PCDs. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carla Pereira, que está no balcão de empregos aqui de Itajaí. E eu quero saber, quando é exigido, gente, que a empresa, na abertura dessas vagas, tenha as oportunidades aqui na cidade. Ou melhor, vamos lá, em relação a essas vagas oferecidas e de que maneira o município faz, então, essa cobrança para que as empresas abram essas oportunidades. Agora sim, Carla, é com você. Ok, Caleb. Primeiramente, parabéns aí a Bruna pela matéria. Bem bacana, bem explicativa. E agora eu vou responder essas questões aí, Caleb, que você me perguntou. Realmente existe toda uma questão legal para poder fazer essa contratação de PCDs, A gente está aqui na frente do balcão de empregos, inclusive muitas pessoas estão aqui aguardando para serem atendidas. Mas sobre essa questão aí da lei, a legislação ela determina que toda empresa com 100 ou mais funcionários tenha uma cota de pelo menos 2 até 5% de pessoas com PCD, com necessidades especiais. Então, a empresa ela só pode dispensar o empregado inserido no sistema de cotas se ocorrer a contratação de um substituto em condição semelhante. O que se ouve falar também, Caleb, o que é muito polêmico aí, é que esse sistema ainda é falho. De um lado, os profissionais que alegam que as empresas não se adequam, de fato, aí às limitações dessas pessoas com deficiência e que muitas vezes ofertam vagas apenas para cumprir a legislação. E do outro, já as empresas elas relatam que falta especialização dos profissionais, qualificação para poder atingir essas vagas. Então é bastante polêmico isso. Mas sobre ainda essa questão, existe uma multa para a empresa que descumprir essa regra. Ela varia de R$ 2.700 até R$ 220 mil, de acordo com o porte da empresa. E uma informação, existe um portal que é dedicado exclusivamente para as vagas de PCD, que é o www.pcd.com.br. São mais de 65 mil candidatos cadastrados e mais de 1.300 empresas ofertando vagas. Aqui em Itajaí, o balcão de empregos também traz orientações para empresas, e também vagas, claro, para pessoas com deficiência, Inclusive, a gente vai conferir no VT algumas delas. Assistente de operações, atuando na área logística administrativa. Auxiliar de carga e descarga, não precisa ter experiência. Auxiliar de armazém, responsável pela separação e organização de mercadorias. Auxiliar de serviços gerais, ambos os sexos, não precisa ter experiência. Assistente de loja, atuando no atendimento ao cliente em shopping center. Consultor de vendas, no segmento do turismo. Lembrando que o Balcão de Empregos fica aqui no bairro Fazenda, atrás do Teatro Municipal de Itajaí, e abre durante o período da tarde.